Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro Minatel, tá? Só para falar um pouco quem eu sou. Eu sou técnico em eletrônica, então comecei a trabalhar com eletrônica antes de virar computeiro. Fiz sistemas de informação depois e hoje eu sou pesquisador na área de segurança da Samsung, desenvolvendo soluções tanto para segurança de Linux embarcado, quanto também de alguns dispositivos IoT. Eu tenho um blog, pedrominatel.com.br, que eu comecei lá em 2014, no final de 2014, para ser mais exato, a falar do ESP8266, que inclusive o Pedro outro Pedro, né, já apresentou antes. Tá? Eu também sou membro do Laboratório Hacker de Campinas, tá? Foi fundado em 2011 e é um espaço aberto para a gente compartilhar informações, receber também pessoas de fora com outras ideias, outros conhecimentos. Tá? E a gente tem toda quinta-feira uma reunião lá, que é uma oficina de IoT. Tá? Eu não vou definir o que é a internet das coisas, porque acho que todo mundo já está bem mais antenado do que é de fato. Tá? Mas eu quero falar hoje da parte dos dispositivos embarcados, né? O que é, de fato, o que a gente está fazendo lá embaixo, na borda inferior ali do IoT, bem na parte onde a gente tem as coisas, né? Propriamente ditas. E mais focados para essas coisas que têm processamento em tempo real. Tá? Não vou falar de carros conectados, mas na parte desses dispositivos. Tá? Então, para contextualizar o que é um dispositivo embarcado, né, ele só é viável hoje pelo barateamento do chip, né, seja o processador, microcontrolador, o que está embarcado lá. Então, antigamente era inviável a gente pensar em colocar um processador em cada coisa que a gente tem em casa. Era impossível. Esses dispositivos, normalmente, eles desempenham tarefas específicas, eles não têm propósito geral. Tá? Eles são em tempo real, então obviamente você não quer acender uma lâmpada, mandar um comando para a nuvem, esperar esse comando descer e acender a lâmpada. Você quer que esse dispositivo atue de tempo real. Então ele tem um processamento, o mínimo que seja, no dispositivo. Tá? Ele tem que ser de alta confiabilidade, ele não pode falhar, obviamente você não quer acender a lâmpada e não ter a ação que você espera. Ele faz essa interação com o mundo físico, né? Então a gente tem o fato da lâmpada acender, né? É uma interação com o mundo físico, não necessariamente possui interface, como no caso eu já estou dizendo do interruptor, e são normalmente devices limitados, ele não faz mais nada além do que ele foi desenvolvido. Tá? Aqui alguns exemplos, né, que a gente pode ter sensores, atuadores, a gente pode ter sistemas informativos, né, que simplesmente acende uma luz para informar algum status, os passivos, né, essas tags NFC ou RFID, e também você tem os dispositivos híbridos que juntam uma ou mais atividade ou comportamento. Né? Pode ser um sensor junto com um atuador e ele pode ser também informativo. Tá? Mas eu queria mostrar hoje, né, nessa talk, que a gente pode criar os nossos próprios dispositivos. Tá? Não como empresa. Né? A empresa, obviamente, tem recursos muito superiores ao que a gente tem em casa. Então, eu queria mostrar algumas formas da gente criar esses dispositivos por nós mesmos. Tá? Antes, a gente tinha o Shield Wi-Fi do Arduino, tá? E basicamente você tinha que desembolsar $85 para ter um dispositivo desse e ainda ia precisar do Arduino. Ele, por mais que ele tenha mais processamento que o próprio Arduino, você precisa dele para poder utilizar. E aí veio o nosso querido ESP8266 nessa faixa de $7, que viabilizou muito o projeto, viabilizou muito, principalmente para maker, né? A gente tem não só maker, mas também a gente tem projetos muito interessantes comerciais utilizando esse chip. Então, só para colocar um pouco mais o que é o ESP, né? Aqui são diversos modelos, né, de formas diferentes que você pode encontrar ele no mercado. E basicamente ele é um chip, né? Ele é o Wi-Fi, a conexão dele. Ele é uma arquitetura 32 bits, então tem um poder de processamento superior ao Arduino Uno, por exemplo, né, o ATmega 328. E aí ele possui algumas interfaces, né, como GPIOs,
I2C, SPI, né, possui um ADC, por mais limitado que seja, ele possui um ADC. E você consegue programar esse chip basicamente em C nativo. Se você quiser ter um controle maior do seu código, você pode programar via plataforma Arduino. Você também consegue, o firmware que vem de fábrica dele via comandos AT, também você consegue interagir com outro microcontrolador, só que como ele já tem um microcontrolador lá, ele é muito mais fácil você desenvolver seu próprio código nele. Ele também pode ser programável em Lua, muito interessante Lua, por ser uma linguagem que nasceu lá na PUC do Rio de Janeiro. MicroPython e Basic também é possível você programar nele. Então, assim, criando uma receitinha de bolo do que a gente consegue fazer com esse né, criando o nosso device, primeiro a gente vai precisar o rádio no caso o Wi-Fi. Processador, a gente utiliza o 8266. E aí, sensores, luminosidade, temperatura, umidade, a gente consegue agregar também. Alguns atuadores, né, como o relé, botão, a gente pode ter um botão para desempenhar alguma atividade. A plataforma, no caso aqui, a gente usa Arduino, e nuvem a gente usa ThinkSpeak e o Blink, que são abertos e de código também, código aberto. E aí com isso, né, eu criei uma iniciativa chamada IoT Makers, que eu fiz esse shield, parece um shield de Arduino, ele é no mesmo formato que um shield de Arduino, só que aqui embaixo tem uma placa com o ESP8266. E com isso você já consegue criar o seu próprio dispositivo IoT. Tá? Então, basicamente, você consegue desenvolver a própria aplicação direto aqui nesse shield usando todos esses sensores. E aí você consegue criar, né, sensores de ambiente, você consegue fazer uma automação, quiser ligar e desligar uma luz, você consegue fazer sistemas de segurança, de monitoramento. Então alguém abriu uma porta, você consegue receber um push notification, por exemplo. Você consegue fazer monitoramento de temperatura e também gerar avisos através do LED, né? Ele tem um LED RGB que você consegue colocar diversas cores para poder mostrar, você consegue fazer logger e tal. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades que você consegue fazer criando o seu próprio dispositivo, né? Então, aqui tem alguns dispositivos que também eu criei, com um controle para você colocar dentro do interruptor de parede. Você consegue fazer tipo um Amazon Button, tipo aquele botãozinho que você consegue programar, consegue solicitar diversas coisas. Então, isso aqui é integrado com o IFTTT, então você consegue apertar aqui e criar diversas solicitações. Então, assim, a minha ideia era mostrar aqui que a gente pode, em casa, com recursos limitados, criar o próprio dispositivo utilizando aí dessas tecnologias que a gente tem de baixo custo e bem acessível. É isso, obrigado.